Como é que tá o teu foco do ano? As tuas prioridades do ano? Sim, já passamos da metade do ano. E aí? Como é que essas coisas andaram? Esse vídeo é para falar sobre isso. Oi, eu sou a Thalita e aqui nesse canal a gente fala sobre organização, sobre planejamento e um pouquinho de poesia, porque sim, eu acredito que com organização e poesia a vida só melhora. No começo do ano eu falei aqui no canal, fiz alguns vídeos sobre o meu foco do ano. Eu falei, vou deixar para vocês aqui no card o vídeo do foco do ano, mas resumindo, eu escolhi uma área da vida, dentre as várias áreas que a gente tem na vida, para focar nesse ano de 2023. Eu sempre faço esse processo no final do ano anterior, quando eu tô fazendo ali a minha revisão de final do ano e fazendo o meu planejamento do ano seguinte. Para 2023, eu escolhi o equilíbrio emocional como foco do ano. Falei aqui para vocês as minhas estratégias, né? Porque eu entendo assim. O equilíbrio emocional, ele faz parte da minha saúde, né? Entendendo saúde de uma forma mais ampla. Então, a saúde física e mental, espiritual, enfim, social, pode englobar tudo que a gente tem, né? Nesse quesito de saúde. E eu vejo o equilíbrio emocional, então, nesse contexto de saúde. E aí que eu entendo que não é algo pontual, né? Não é como uma meta. A minha meta profissional, por exemplo, para esse ano, quem lembra? Tem também vídeo sobre a minha meta profissional, meta de carreira que a gente chama. Para esse ano era a certificação do método Vida Organizada. E ó, check! Já fiz o curso, fiz a prova, tirei a certificação, enfim, foi muito bacana. Posso falar mais por aqui sobre isso se vocês quiserem. Mas isso é algo pontual, né? Eu tenho um curso e daí fiz meu planejamento para seguir as aulas, fazer as atividades, prestei a prova e fiz a certificação. Tô com um certificado, então, do método Vida Organizada. Pronto, tá cumprida a minha meta, certo? De carreira para esse ano. Mas e como é que eu vou dizer que eu cumpri o objetivo de ter um equilíbrio emocional? Como eu metrifico isso, né? Como é que eu vou colocar isso de uma forma em que eu digo, ok, agora eu tenho equilíbrio emocional. É complicado, né? Porque não é um objetivo palpável, não é um foco tangível nesse sentido. Então eu pensei sobre isso, refleti sobre isso. E desenvolvi estratégias, né? Entendi que para ter esse equilíbrio emocional, eu precisava incluir pequenas atividades, desenvolver alguns hábitos diariamente na minha vida, que eu tivesse um pouquinho de umas coisinhas, né, dessas coisinhas, desses itens que eu elenquei ali como importantes, todos os dias da vida. E aí, se eu conseguir incluir algumas dessas coisas no meu dia a dia, na minha rotina diária, então eu vou me dar por satisfeita com relação ao meu equilíbrio emocional. Eu não sei se esse dia vai chegar, não é? Estamos aqui no meio de agosto de 2023, mas eu vim sim desenvolvendo essas estratégias e desenvolvendo alguns hábitos ao longo desse primeiro semestre que eu tô satisfeita. Então vim compartilhar com vocês por conta disso. Ó, uma das coisas que eu fiz foi, além de escolher o foco do ano, lembra que foco é uma escolha, é algo que a gente decide conscientemente. Eu quero focar nisso, eu quero dar importância para esse item. Então eu escolhi o meu foco do ano de 2023, o equilíbrio emocional. Uma das estratégias que eu usei foi colocar ele bem lindo no meu planner. Lembra que eu fiz um mood board? Ó, ele tá aqui. Esse é o meu lema do ano. Então, além do foco, eu tenho um lema. Um lema é tipo um grito de guerra, assim, né? É uma frase de efeito que a gente usa pra ficar lembrando, relembrando, tipo um mantra na nossa cabeça. O meu lema pro 2023 é mente tranquila, rotina tranquila. Coloquei aqui, então, o foco, que é equilíbrio emocional, bem lindo no meu planner. É o quê? É uma ferramenta
que eu uso diariamente. Fica aqui aberto em cima da minha mesa, então eu vejo todos os dias. E isso me ajuda a estar relembrando sempre o que é importante para mim. Equilíbrio emocional. Qual é o foco desse ano? Equilíbrio emocional. Entende? Então a gente vai estar sendo sempre relembrando disso. Além de ter colocado aqui, feito esse mood board no meu planner, eu fiz também, junto com essas reflexões de planejamento do ano de 2023, isso lá em dezembro, tá? De 2022, eu fiz uma lista, uma checklist, né? Uma lista de itens que eu chamei de meus momentos, que são coisas que eu entendo que estando presentes na minha rotina, não tudo, todos os dias, que se fosse um elemento de cada desses, no meu dia, num dia um, no outro dia outro, enfim, eu entendi que esses itens me levariam sim a uma rotina mais tranquila, me ajudariam a chegar nisso, e então, nesse caminho de equilíbrio emocional. Eu fiz uma checklist que eu coloquei também no meu planner. Aqui não sei se vocês vão conseguir enxergar porque tá bem pequenininho, mas ó, eu tenho aqui balé, corrida, dança de salão, leitura, massagem, meditação, missa, poesia, scrap, violão e yoga. Isso tá aqui no meu planner, pra quê? Junto com uma página, ó, tá vendo? De eventos importantes, de itens importantes, que é uma página que eu consulto durante o ano, ao longo do ano. Quando eu faço planejamento do mês, ou quando eu faço revisão do mês, quando eu faço planejamento semanal, eu reviso essas páginas. Então, esses momentos, essa lista de meus momentos tá aqui justamente para isso. Para quando eu estiver ali, no dia a dia, na prática, fazendo meu planejamento semanal, eu olhe e coloque um desses itens, pelo menos, ali na minha semana. Tá, peguei aqui aleatoriamente, tá? No meio da minha semana, ó, uma semana aqui de maio. E aqui do lado eu uso essa lateral do meu planner para fazer a lista de atividades pontuais durante a semana. Não é um dia específico, mas eu quero fazer as atividades durante a semana, então eu uso essa lateral para isso. E aqui tem, ó, tá vendo ali? Fotos, leitura, enfim, são alguns itens para me lembrar naquela semana de fazer. Essa semana aqui, então, tava focada na leitura e no livro do Vinícius, que é uma atividade scrapbooking também. Ó, uma outra semana aqui de abril. Coloquei aqui também do ladinho scrap. E assim eu vou fazendo ao longo do ano. Conforme as semanas vão passando, eu vou anotando ali na minha listinha de coisas a fazer, para eu não perder de vista alguns itens importantes. Eu fiz também na página de planejamento anual do meu planner, ó. Essa é a página aqui de planejamento anual do meu planner. Então eu vou distribuindo os objetivos ao longo dos meses, tá? Do ano. Ah, aqui embaixo tem, olha só. Tá vendo aqui? O lema de 2023 tá anotado aqui, pra eu não esquecer, mente tranquila, rotina tranquila. E aqui em cima tem o foco de 2023, que é equilíbrio emocional. Essa é uma página, o planejamento anual, que eu revisito mensalmente. Sempre que eu vou fazer o planejamento mensal, eu revisito essa página. Então eu tenho que ter essas informações que são importantes para mim. Eu defini, eu escolhi esse foco, eu escolhi que isso seria importante para mim. E aí eu revisito isso para eu lembrar, então, que é importante ter ao longo do meu ano, né? Especialmente no planejamento mensal. E aí no planejamento semanal eu observo o meu planejamento mensal. O planejamento é isso. Todo planejamento faz parte de um planejamento maior. Então a gente tem lá um objetivo de vida, por exemplo, e aí a gente pesca a parcela desse planejamento, desse objetivo de vida, né, de longo prazo, de uma vida inteira, o que eu posso concretizar ali nesse ano. A partir do planejamento do ano, eu distribuo nos meses para ver o que for facutível, até chegar no planejamento semanal, o que nesta semana que está vindo eu posso fazer para alcançar esse objetivo de vida. E olha como isso é bacana, porque a gente vai dando significado, ver o propósito nas atividades do dia a dia. Especificamente aqui, falando desse foco, do meu foco de 2023, que é equilíbrio emocional, foi algo bem importante ter, então, ações, desenvolver hábitos
um pouquinho a cada dia, né? Para eu ter uma rotina, uma rotina mais tranquila, né? Junto com o lema, que é o que me leva à mente tranquila, que é então essa caminhada que vai me dar o tal do equilíbrio emocional. E aí aqui no planejamento anual, então, eu fui colocando ao longo dos meses um foco pro mês. Dessa lista de todos os meus momentos, de todos aqueles itens que eu considerei importante pro meu equilíbrio emocional, eu fui colocando um pouquinho a cada mês. Não sei se vai dar pra ver, porque eles estão numa corzinha azulzinha bem clara. Mas ó, aqui tem, por exemplo, massagem no mês de março. Aqui em abril tem viagem. Que mais? Aqui em fevereiro tem balé. E assim eu fui fazendo, tá? Ao longo dos meses. Funcionou? Funcionou. Tô feliz, tô feliz. Mas o que eu quero compartilhar é isso. Por que eu acho que funcionou? Eu acho que funcionou, primeiro, ter clareza, escolher o foco e ter clareza do caminho que eu preciso construir, que eu preciso desenvolver ao longo do ano todo para manter esse foco. Então, ter feito essa lista do que eu chamei de meus momentos, ter feito essa lista dessas atividades, desses hábitos que eu quero ter presente na minha vida ao longo de um ano inteiro foi muito importante. Isso é uma coisa, a clareza, né? Outra coisa, a ferramenta foi super importante. Ter esses momentos na minha ferramenta de organização e planejamento, eu uso o Planner, mas aí pode ser o Todoist, né? Que eu mostrei pra vocês a imagem que eu fiz um checklist também no Todoist, eu tô testando como ferramenta de listas. Eu tenho usado mais para listas pontuais, para checklists diários, assim, mas eu tô gostando, já dando um pouquinho de feedback para quem me perguntou. Eu coloquei no Todoist também a minha lista de objetivos a longo prazo, objetivos a médio prazo e objetivos de curto prazo. Então também é uma ferramenta que eu visito de vez em quando, na revisão mensal, na revisão trimestral, na revisão semestral. E aí eu vejo então essa lista de atividades que eu relacionei como os meus momentos, relacionado com objetivos de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Assim como no Planner, que é a minha ferramenta diária. Quando eu vou fazer o meu planejamento do mês, quando eu vou fazer o meu planejamento da semana, eu tô sempre em contato com o mood board, né, onde eu coloquei ali o meu foco do ano, com essa lista de itens que eu quero ter um pouquinho a cada mês. E aí, colocar esses lembretes para mim mesma no dia a dia, no planejamento semanal, eu acho que é isso que faz o negócio dar certo, assim. O foco do ano tá na minha vida prática, no dia a dia mesmo, na rotina diária. Pra mim é abstrato falar em equilíbrio emocional, mas ao mesmo tempo é tão importante, a ponto de eu ter escolhido como prioridade para esse ano. Se eu fosse aqui sentar para fazer uma atualização do foco do ano, simplesmente nisso, pensando, meu equilíbrio emocional, o que eu vou lembrar? Eu sento aqui e vou lembrar. Eu vou lembrar das vezes que eu gritei, eu vou lembrar das vezes que eu tava cansada pra caramba, vou lembrar das vezes que eu quis passar o final de semana inteiro de pijama. Sim, essas coisas acontecem. Talvez eu não tivesse concretamente essa informação de todos esses itens que estão ligados ao meu equilíbrio emocional e que sim, eu venho desenvolvendo um pouquinho a cada dia, um num dia, um daqui a 2 dias, sabe? E eles estão ali presentes na minha rotina. Eu continuo correndo todos os dias. Agora no segundo semestre, não tive mais horário para isso, mas durante todo o primeiro semestre fiz meu balé semanalmente. Concluí dois dos meus projetos de scrap, tô lembrando. Um que foi um álbum de revisão do mês de 2020 e o outro que foi um álbum comemorativo dos 10 anos do filhote. Vocês gostam de scrap? É meu hobby, gente. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo pra mim, que aí eu posso falar um pouquinho mais sobre isso e mostrar um pouquinho. O scrap funciona, além de um hobby, como um presente pra mim mesma também. Às vezes eu acabei a lista de tarefas do dia, vou lá e faço um pouquinho de scrap, que é o meu presente do dia, assim. Mas, continuando, né, falando sobre o foco do ano, eu consigo ver. Se eu pego aqui, se eu vou passando o planner, se eu vou passando os meus dias, as minhas semanas, eu vou vendo ali que eu fui sim fazendo aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, colar dessas
atividades dessa lista que eu demarquei, que fazem parte do meu equilíbrio emocional, e eu consigo ver concretamente a minha rotina diária, esse equilíbrio, ou pelo menos o esforço, o caminho para alcançar esse equilíbrio presente. E é isso que me faz ficar feliz, assim, pensar que sim, estamos em sucesso com o foco do ano. Deu para entender? Olha, tô aqui compartilhando sobre a minha meta, sobre o meu foco. Claro que não é para vocês fazerem igual, lembra, né? O que é bacana da gente pegar aqui é o processo, é o caminho, e poder adaptar e implementar no teu contexto, aí, para que funcione para ti também. Pensa sempre nisso, né? Na personalização, organização precisa de personalização. E me conta se vocês gostaram aqui dessa atualização, de como anda o meu foco do ano, de como tá aqui o caminho para este equilíbrio emocional. Clica no like aí embaixo para dizer que oi, tô aqui também, para eu saber que tem alguém conversando comigo. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram, tá, dessa atualização. Como é que anda o teu foco do ano por aí? Porque eu quero saber, eu adoro ler os comentários e continuar conversando com vocês aqui embaixo. E para quem gosta desse tipo de conteúdo, para quem gosta desse tipo de assunto, se inscreve. Clica aqui no botãozinho de se inscrever para continuar acompanhando os conteúdos por aqui. Acabou agora o vlog de Miami e do cruzeiro, e aí bora voltar a falar sobre planejamento e organização. Esse é o vídeo de hoje. Por hoje é só. Até mais. Tchau!